Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 11 de junho de 2025. São Barnabé, apóstolo, memória. Quarta-feira, cor litúrgica vermelho. Século I em Israel, a Bíblia menciona pela primeira vez o nome Barnabé entre aqueles que, depois da morte de Jesus em Jerusalém, se reúnem em torno dos apóstolos. Trata-se de uma comunidade de fiéis na qual vivem fraternamente, compartilhando seus bens. Porém, a tradição transmitida por Eusébio de Cesareia, obtida de Clemente Alexandrino, então aí final do primeiro século e início do segundo século, também o inclui entre os 72 discípulos enviados por Jesus em missão para anunciar o reino de Deus. Logo, ele já pertencia ao grupo dos seguidores de Jesus Cristo. Sobre as suas origens, sabemos que, por meio da Sagrada Escritura, ele era natural da ilha de Chipre, na Grécia, judeu e chamado José. Foi o primeiro a acolher Saulo, né, que é o Paulo que se converteu após a sua conversão na estrada de Damasco, que chegaria a Jerusalém para encontrar os apóstolos. Enquanto muitos desconfiavam daquele Saulo, né, ele que perseguia os cristãos, Barnabé o acolheu e o inseriu na comunidade. Assim, pediu ajuda a Paulo no seu serviço à nova comunidade de fiéis. Caminhou com Paulo durante muito tempo, principalmente para a comunidade de Coríntios, e também foi mártires da igreja, sendo martirizado em missão, enquanto evangelizava na região da Grécia, Ásia Menor. São Barnabé, rogai por nós. Na primeira leitura, nós vamos ver exatamente sobre a história de Barnabé. Então, naquele momento que os dois são convidados pelo Espírito Santo a visitarem a Antioquia, né? Aquela região, para anunciar a palavra de Deus. E ele vai buscar Paulo para ajudar na missão de evangelizar. No responsório, Salmo 97, o Senhor faz conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Então, esse Salmo 97 vai nos lembrar que Deus precisa de mais Barnabé, de mais Paulo, de mais João, para anunciar e bendizer o seu nome. Evangelho em Mateus capítulo 10, de 7 a 13, nós vamos ver aquele momento em que Jesus envia os 72 discípulos à missão de evangelização. E queremos lembrar que entre esses 72 discípulos estavam também Barnabé, o santo de hoje, para o qual nós pedimos a intercessão e que, por honra e glória do Senhor, pela intercessão de São Barnabé, possa nos enviar também o Espírito Santo, a fim de que nós também possamos anunciar a pedido de Jesus. Amém. Vamos ouvir com atenção a santa palavra de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então, enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado Negro,
Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 97. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos alerta que em vosso caminho anunciai. É esta a ordem do Senhor. Toda palavra de Deus tem em si uma verdade absoluta. Aqui nós estamos vendo que o próprio Jesus envia os seus discípulos. Há necessidade de anunciar o Evangelho, de anunciar a salvação do Senhor. Então é Deus conosco, o Jesus que anuncia, encaminha os apóstolos, seus discípulos, a igreja, à missão de evangelizar. Então, esta missão de ser igreja faz parte de uma verdade incontestável. Desde o momento em que Jesus coloca a mão sobre a cabeça de Pedro e fala: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, nós temos aí uma disposição do alto de Deus de formular, de ter a sua igreja, né? Então, é esta igreja que é dada a ordem de anunciar o evangelho. Em vosso caminho anunciai. Então, eu quero chamar a atenção para esse caminho. Caminho é a nossa vida. Então, durante a sua vida, anunciai. Anunciar o quê? Que o reino dos céus está próximo. Está próximo. Mas Jesus já está no nosso meio. Jesus já veio a primeira vez. O reino de Deus já está no nosso coração. Como que pode estar próximo? O reino de Deus está próximo quer dizer, haverá uma segunda vinda, a vinda de glória, onde será julgado os vivos e os mortos.
onde serão separados aqueles que serão salvos e não serão salvos. Então, o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Então, nos cabe como igreja, a igreja que caminha, a igreja que se articula, a igreja que participa da vida da comunidade, anunciar verdadeiramente Jesus. A missão de anunciar não é só para o Papa, para o bispo, para o padre, para o diácono, não, é para todos nós. Nós temos essa missão. Por isso, esta missão está configurada no envio dos 72 discípulos, que é anunciada no Evangelho de hoje, entre os apóstolos e os discípulos. Então, 72 pessoas ali que se distribuíram cada um para a sua localidade. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos. Significa que a palavra basta. Eu não tenho que ter nenhum outro tipo de artifício, eu não tenho que ter nenhuma estrutura. Lógico que todas as estruturas em benefício do Evangelho são bem-vindas, mas o que importa é a palavra, o que importa é aquilo que você dá testemunho de Jesus Cristo. É nesse sentido que a primeira leitura de hoje nos traz a figura de São Barnabé e também do apóstolo Paulo. Eles não tinham estrutura nenhuma, nem dinheiro sequer para viajar. Mesmo assim, foram até Antioquia, visitaram várias comunidades na região e fizeram prosperar a palavra de Deus, ficando hospedado em casa de pessoas e colocando em prática aquilo que o Jesus Cristo ensinou no Santo Evangelho. Procurai na região que vocês estiverem pessoas de bom coração. Anunciai a paz para aquela casa. Se aquela casa for da paz do Senhor, ela vai reter a paz. Do contrário, vocês saiam de lá, né? Porque aquela casa ela não encontra paz e sacudir até a poeira da vossa sandália quando não te acolherem. Então tá aí, né, esta grande missão dada por Jesus Cristo a cada um de nós é hoje muito mais gravada, carimbada aqui na figura de São Barnabé e de Paulo. E quando nós nos colocamos à disposição de Deus, acontece o que nós vimos aqui no versículo 2 do Atos dos Apóstolos, capítulo 12. O próprio Espírito fala, né? Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazer o trabalho para o qual eu os chamei. O Espírito Santo também pode falar sobre mim, Dilto, sobre você, João, Carlos, Pedro, Antônia, eh, Maria, seja qual for o seu nome, então você é uma pessoa separada também por Deus. Assim como o Espírito separa Barnabé e Saulo, você também é separado por Deus para evangelizar na escola, no trabalho, no supermercado, em casa, no salão, onde quer que você esteja, que pela ação do Espírito Santo você possa anunciar a palavra de Deus. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso programa chama-se Ai de mim, se não evangelizar. E a reflexão do dia é um programa diário com o objetivo de fazer o estudo bíblico de cada palavra que compõe a liturgia do dia, e entendermos juntos o que a igreja quer nos passar através da liturgia. E hoje, pelo nome de Jesus, a igreja nos convida a viver a experiência dos 72 discípulos e anunciar também com a nossa história a palavra e a pessoa de Jesus Cristo. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, esse ensino, para que mais corações assumam ser evangelizadores. Dá lá um joinha no nosso canal do YouTube, inscreva-se lá se você já não é inscrito, para que o canal possa alcançar também mais pessoas na nossa missão de evangelizar. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.